volta, hein? Olha que tema maravilhoso no alicerce da história. História já é maravilhosa. História é a matéria máxima que a gente tem. Como eu amo. E dentro da história tem alguns temas que, sabe, nos fazem uma identificação maior. Esse é um deles. A corte portuguesa no Brasil. O período joanino. 2 vídeos para tratar desse tema, ou seja, essa aula é dividida em 2 partes. A primeira parte, para não ficar uma aula bem pesada, né? A gente conseguir cumprir aquela nossa meta de um vídeo curto. Essa primeira parte eu vou falar do período joanino, especificamente na chegada, do que motivou Dom João VI a vir para cá com a sua família real, com o seu corpo de nobres, de funcionários, e também algumas medidas dele. Na segunda parte a gente vai entrar num conceito que é muito usado pela historiografia, que é o conceito de a interiorização da metrópole. O que é a interiorização da metrópole? É um momento em que agora, olha só que estranho, né? A metrópole está na colônia e a colônia está na metrópole. Então como é que vai ser feito o trâmite legal? Se a metrópole está aqui, a colônia está aqui, e a colônia está dentro da metrópole, a metrópole dentro da colônia, a colônia manda em quem, e quem vai mandar na colônia, a metrópole quem... isso aí você entendeu. Vamos aqui com calma para a gente poder entender de fato. Então, vem comigo. Período joanino, 1808 a 1821. É um período histórico curto, mas ele é muito intenso. A gente vai perceber que o Rio de Janeiro ele ganha uma nova cara a partir do momento da instalação da corte portuguesa aqui. Preste atenção. Alguma coisa acontece na Europa que vai fazer com que a família se transfira para o Brasil. Mas eu gosto de dizer, não foi uma saída, não foi uma transferência, não foi uma vinda, foi uma fuga, tá bom? A galera realmente meteu o pé, eles fugiram, mas fugiram tanto que esqueceram um monte de coisa por lá, inclusive grande parte do acervo do que vai ser futuramente a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, eles esqueceram bastante coisa porque eles precisaram sair, né? Foi uma necessidade essa fuga bem rápida ali de Lisboa. Então, acontece alguma coisa na Europa que vai fazer com que a corte realize um sonho, um desejo, né? Que já foi pensado muito anteriormente. Por que eu brinco porque foi um sonho? Porque já desde a União Ibérica, por vários momentos na história de Portugal, foi pensado que a saída para Portugal, nos momentos de crise, particularmente o período ali próximo da União Ibérica, período pós-União Ibérica, período após o terremoto de 1755, já com o Marquês de Pombal, sempre foi pensado numa perspectiva de que, olha, as coisas podem ser melhor se a gente for para o quê? A nossa principal colônia, que é o Brasil. A gente vai para lá, instala o nosso corpo administrativo lá e domina melhor aquela região, que é lucrativa e está longe de processos conturbados aqui na Europa. Ou seja, Portugal, em 1808, de fato, vai chegar ao quê? A vir para o Brasil, a fugir para o Brasil de forma decisiva, algo que já havia sido pensado antes. Vem aqui comigo na estrutura. Está acontecendo alguma coisa na Europa e Portugal é obrigado a se mandar. A corte portuguesa, né? Portugal não, a corte portuguesa é obrigada a vir para cá. O que acontece? Que contexto histórico é esse na Europa? O contexto histórico das famosas guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte ascendeu ao trono francês, né? Primeiro como cônsul, depois ele conseguiu se estabelecer de fato no Império, o Império Francês, o grande Napoleão Bonaparte, o estrategista, entrou para a história como o máximo estrategista, mas tomou uma porrada lá na Rússia, né? Nunca combinou muito com frio essa história de Napoleão. E aí Napoleão tinha inserido uma lógica, uma mudança geopolítica na Europa muito marcante. Ele tinha avançado por vários países, tinha mudado a lógica em vários países, mas ele, apesar de ter a supremacia política ali na Europa, tinha, sabe, aquela pedra no sapato, aquela nação que sempre atrapalhava o poderio econômico francês, o poderio econômico da França de Napoleão. Essa nação era a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi um contraponto em relação ao expansionismo francês. Enquanto a França se avançava, se ampliava, ia dominando várias e várias regiões, a Inglaterra se mantinha muito forte economicamente. Lembra? A Inglaterra passa primeiro pela Revolução Industrial, anteriormente passa por uma Revolução Inglesa, que é a burguesa, ou seja, você tem a ascensão da burguesia muito forte por ali. A Inglaterra recebe grande parte do ouro brasileiro e isso incentiva bastante a sua indústria. Ou seja, a Inglaterra tem um poderio econômico muito legal e, além disso, também tem uma marinha muito forte.
E aí, numa forma de tentar bloquear o avanço inglês, a gente lembra, em 1805, existe acontece a Batalha de Trafalgar, onde a Inglaterra dá uma porrada muito grande em Napoleão. Napoleão já sente que a situação ali não é mais tão fácil, não é mais tão tranquilo assim dominar a Europa toda, se expandir pela Europa. A Inglaterra é um contraponto em relação aos seus interesses. E aí Napoleão tem uma medida, que é uma medida que entrou para a história de forma bem famosa, entrou para a história como o famoso bloqueio continental de 1806, tá bom? A partir de 1806, a gente tem o famoso bloqueio continental, onde a França faz uma espécie de barreira que vai impedir que os seus países, os países que estão sob o júdice francês, façam comércio direto com a Inglaterra. E aí tem um grande problema para Portugal. Portugal sempre foi, historicamente, se você acompanhou os outros vídeos, você vai perceber que Portugal sempre foi, historicamente, alinhado aos interesses ingleses. Portugal sempre viveu o quê? Numa via de mão dupla com os ingleses, desde o tratado lá de 1713, o Tratado de Panos e Vinhos, de Methuen, ou Methuen. Esses tratados, né, entre ingleses e portugueses, essa relação econômica muito próxima, Portugal, nessa balança, era muito dependente do que a Inglaterra dizia. E Portugal estava numa faca, o quê? Estava na sinuca de bico. Era uma faca de dois gumes. Se ele olhava para um lado, estava a França pressionando, ameaçando uma invasão. Se ele olhasse para o outro, uma dependência econômica muito forte da Inglaterra. E aí Portugal, para manter essa relação com a Inglaterra, ele não respeita o ultimato que a França lhe impõe. A França diz, olha, ou você rompe relações com a Inglaterra, ou a gente vai fazer uma incursão e vai invadir o seu território. Portugal acaba tendo que aceitar e participa, junto com os ingleses, de um plano de fuga para o Brasil, para a sua colônia mais lucrativa. Ele vem, protegido pelos navios ingleses, pela forte marinha inglesa, e aí a gente tem um ponto bem importante. Tá? Pensem, Dom João VI, príncipe regente. O que é um príncipe regente? É um camarada, que é um príncipe da família real, que é um príncipe ali daquela corte portuguesa, é um nobre, tá bom? Ele é filho da rainha, Dona Maria I, mas a sua rainha, a rainha de Portugal de fato, desde 1792, foi diagnosticada por uma junta de 17 médicos, foi diagnosticada uma doença que lhe deixou incapaz de governar, uma doença psiquiátrica. Ela foi diagnosticada, não se tem muito a noção direito do que foi para a época, nem dos motivos que levaram. Alguns vão dizer que foi a morte precoce do filho, a morte do marido. A realidade é que ela foi considerada mentalmente incapaz de governar o trono português. Ela entrou para a história como a rainha louca. Então, de 1792 a 1799 vai haver uma junta ali em Portugal de governo. A partir de 1799, o Dom João, que era um camarada João apenas, era só o João, ele vai virar o quê? Ele vai virar agora um príncipe regente em 1799. Ele que nunca tinha se preparado para o trono, o irmão dele que tinha se preparado, o José, ele estava ali meio que no stand-by, guardadinho, esperando, ele não queria ser monarca. Muitos vão dizer, inclusive, que ele tinha predisposição a adquirir a mesma doença que a mãe dele adquiriu. Ou seja, ele já chega ao poder mal visto. E ele tem que lidar, já que ele chega ao poder em 1799, a Dona Maria I é o quê? Ela está afastada, ela ainda é rainha, sendo regida, sendo mandada pelo Dom João. E ele vai ter que lidar já em 1801 com uma briga muito ferrenha entre espanhóis e portugueses, os espanhóis aliados dos franceses. Essa guerra é a Guerra das Laranjas de 1801, uma guerra famosa que é disputada em dois frontos. Um na Europa e outro na América. Depois dela tem um famoso Tratado de Badajoz. Se você já estudou o Tratado de Badajoz, já viu lá a questão dos tratados e limites do Brasil, você vai perceber como o Tratado de Badajoz é importante. Ou seja, desde o início desse conflituoso período em que Dom João VI vai entrar como príncipe regente, a gente vai perceber uma estrutura onde Portugal vai sair fragilizado. Portugal está com problemas com Napoleão. E aí, meu amigo, ele vem para cá, ele foge, tem a história, tudo às pressas, bota tudo na mala, vai para o Rio Tejo, navega até o Atlântico
de madrugada, a galera fugiu de madrugada. E aí dizem as más línguas que foi justamente a Dona Maria que falou: opa galera, calma, vamos de madrugada e vamos sair na boa. Vamos sair devagarinho para o quê? Não causar pânico na população. Então ela não era tão louca assim. Olha, a população portuguesa vai ver esse fato como uma baita de uma traição. Do nada a coroa abandonando o país, a nação, e aí eles vêm embora. A estimativa é que são 40, mais ou menos 40 navios, eles chegam primeiro, tem uma tempestade no meio do caminho, parte vai parar em Salvador, parte vai parar já no Rio de Janeiro, que era o destino final, era a capital da colônia, e em Salvador vai ter um acontecimento muito marcante, porque Dom João VI acaba indo para Salvador primeiro, e assim que ele chega em Salvador, ele já acaba realizando, só para a gente lembrar, novembro de 1807 eles partem, chegam em Salvador em janeiro, e em março Dom João VI chega de fato ao Rio diretamente. Assim que ele chega em Salvador, ele é recebido com festa, porque vieram algumas embarcações antes avisando, preparando. Inclusive no Rio de Janeiro há um grande problema das moradias, a gente vai ver, o famoso PR na porta das pessoas, o príncipe regente, que virou no dicionário popular o põe-se na rua. Em Salvador a gente tem uma estrutura bem interessante, porque ele é recebido com festa pela galera, e quando ele vai embora, ele fica só alguns dias, e quando ele vai embora, a galera grita para ele ficar, implora: fica Dom João, fica Dom João. A galera queria que ele ficasse, mas ele acaba indo, o plano geral, para o Rio de Janeiro. Mas assim que ele chega, ainda na Bahia, ele toma uma medida que é muito importante para a nossa história. É a medida que para muitos historiadores vai marcar o fim do Pacto Colonial. E para muitos historiadores vai marcar uma nova relação metrópole-colônia. E para muitos historiadores também, um outro ponto importante, é a partir desse momento que o Brasil de fato não é mais colônia. Eu não sou tão radical assim nesse ponto. Eu não acho que em 1808 o Brasil tenha deixado de ser colônia. Para mim o Brasil deixa de ser colônia de fato a partir de 1815. 1815 eu costumo dizer que é a data informal de independência do Brasil. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, vai dar uma nova lógica ao Brasil. Isso é tema da próxima aula, tá bom? Então, a gente já pode perceber que existem três grandes correntes. Para alguns, o Brasil se torna independente em 1808, já com a vinda da família real. E outros, em 1815, com a elevação a Reino Unido. E para outros, só com Dom Pedro I, em 1822. Então, vem para cá. Ele abre os portos. O que foi isso? A abertura dos portos das Nações Amigas. A abertura dos portos das Nações Amigas, que para a maior parte dos historiadores foi o fim do Pacto Colonial, foi nada mais nada menos do que agora, meu amigo, a colônia pode comercializar com outros países que não só Portugal. Porque o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é um conjunto de regras, de leis, de obrigações que uma colônia tem em relação à metrópole. Isso era para garantir que a metrópole tivesse a exclusividade no quê? No consumo dos produtos coloniais. Agora, parceiro, olha só que situação. Não foi a Inglaterra que incentivou a vinda? Não foi a Inglaterra que controlou Portugal pelos mares para que nada acontecesse? Não foi a Inglaterra que meteu Portugal em um monte de dívidas, emprestava, vendia produtos manufaturados? Sim. Então a Inglaterra vai acabar o quê? Lucrando bastante com essa vinda da família real para cá. E o primeiro grande passo é a abertura dos portos das Nações Amigas. O que é essa abertura dos portos? Portugal vai deixar a colônia comercializar e comprar produtos ingleses. Os portos estão abertos. E naquele momento, nação amiga era sinônimo de Inglaterra. Porque Portugal foi invadido pela França. Quando a família real fugiu de lá, os franceses já estavam dentro do território português. Parceiro, a situação complicou. Então agora o Brasil vai estar o quê? Comercializando a sua colônia preferida, aquela colônia máxima, Portugal. Agora está tendo que comercializar com outro país, com outro Estado nacional, que é a Inglaterra. Beleza? Isso aqui é bem interessante. E ainda na Bahia, ainda em Salvador, Dom João VI vai tomar a seguinte medida: vai criar o curso de medicina da Bahia e o curso de medicina do Rio de Janeiro. Isso é bem interessante, porque agora a lógica de cuidar das pessoas é diferente. Agora o cara vai estudar profundamente anatomia e tudo mais, e aí vai ser um grande avanço em relação, é o nosso primeiro curso superior, é um grande avanço em relação
a medicina, os tratos médicos aqui no Brasil. Não confunda, muita gente vai confundir que esse curso de medicina ele não diz respeito diretamente a uma expansão da medicina para o restante do Brasil já agora. Isso ainda vai acabar demorando um pouquinho mais. Ainda em 1808, Dom João VI vai estabelecer o famoso Alvará de Liberdade Industrial. Em 1785, a própria Dona Maria I tinha feito um alvará que proibia a colônia de fazer de desenvolver a sua indústria, ou seja, para tentar beneficiar a industrialização portuguesa, foi feito um bloqueio em relação à industrialização da colônia. Esse alvará dá uma maior liberdade, só que, apesar dele ter sido criado, a partir do momento que os portos estão abertos aos produtos ingleses e o Brasil é um país escravocrata e sem tanto dinheiro, essa colônia vai continuar sem condições de se industrializar de fato. Um pouquinho em Minas, com uma fábrica de ferro, São Paulo também, uma de pólvora no Rio, pouquinho. Tá bom? Nada que saia abundantemente do papel. Beleza? Entre algumas medidas, não coloquei todas. Tem, por exemplo, aqui a Academia Real que eu não coloquei, mas aqui são algumas das principais. Banco do Brasil, em 1808, é muito importante. Biblioteca Real, que parte foi esquecida lá em Portugal. Intendência Geral de Polícia, já ali para ajudar a proteger a família real. A imprensa real, a gente tem agora o primeiro jornal, é oficial, é comandado pela corte portuguesa, tá? Serve à elite, ou seja, não tem um tom de crítica, é só para informes oficiais mesmo, mas é a nossa primeira experiência enquanto jornal. Gazeta do Rio de Janeiro, que virou Gazeta do Rio. O Jardim Botânico é criado em 1816, a Missão Artística Francesa é muito marcante, muito importante também na nossa história. Você já deve ter visto algum quadro do Debré. O Debré ficou muito famoso como um dos maiores pintores desse Brasil do século XIX. Tá bom? Lembre, 1816, 1815, a França já tinha o quê? Perdido Napoleão no poder. Então as relações são outras. Tratados de 1810, tratados com a Inglaterra. Que tratados são esses? São tratados que vão tentar dar privilégios à Inglaterra. Eles vão tentar e vão conseguir. Porque a Inglaterra vai ter agora, primeiro, com esse tratado de aliança e amizade, uma promessa de que Portugal faria com que a colônia, com que o Brasil, acabasse com a escravidão gradualmente. Além disso, esse aqui é mais importante ainda, o de navegação e comércio, ele vai estabelecer taxas alfandegárias menores para a Inglaterra. Quando os portos foram abertos 2 anos antes, as taxas inglesas eram de 24% para os produtos que entravam. Agora, ela vai conseguir taxas ainda melhores do que o próprio Portugal. Incrível. 15% para os produtos ingleses, 16% para Portugal e 24% para outros países que quisessem mandar produtos aqui para o Brasil. Isso é muito interessante. E aí, vou falar um pouquinho do que foi a chegada de Dom João VI aqui no Rio de Janeiro, porque causou um grande impacto. Não tinha moradia para todo mundo. O Rio de Janeiro era muito diferente do que é hoje. Um local sujo, violento, cheio de problemas. Por exemplo, um problema inicial que Portugal, que essa corte portuguesa já tem que lidar aqui quando chega ao Rio de Janeiro. O problema do esgoto. Ou seja, o que fazer com esse resíduo que era, primeiramente, ou largado nos grandes pátios das casas, ou jogado em grandes valas, ou, para quem podia economicamente, era carregado por escravos, os chamados escravos tigre, que iam com latas nos ombros e levavam o esgoto até o mar. Esses escravos eram o apelido de escravo tigre, porque no decorrer ali do caminhar com aquele esgoto todo ali, ele acabava se manchando com amônia, ureia. Então era uma situação bem complicada. O sol manchava ele ficava com listras brancas no seu corpo. Então ele acabou ganhando esse apelido de escravo tigre. Ou seja, era um problema muito grande. O Rio de Janeiro ele fedia muito. Esse é o registro da época. A galera tacava erva em tudo quanto era canto, mas não dava, não tinha jeito. Nessa estrutura toda, Portugal, através do Dom João VI aqui, vai começar a desenvolver uma urbanização. Vão ser abertas maiores valas para tentar escoar
toda essa situação. Valas que levavam até, ou seja, sistemas em V que levavam até o oceano. Um outro problema, o Rio de Janeiro até hoje tem uma geografia desse tipo, choveu, danou-se. Ou seja, chovia, dava água na cintura, meu amigo, cheio de lago para tudo quanto é canto. Essa situação foi tentaram resolver também com algum aterramento. Moradia para a galera. Dom João VI chegou, teve que morar meio que ali às pressas, onde hoje é o Paço Imperial, na Praça 15, né? Onde era o Paço Imperial, hoje é a Praça 15. Depois a galera foi oferecido para ele uma moradia, o que hoje é a Quinta da Boa Vista em São Cristóvão. Inclusive a cidade começou a ser construída a partir dali mais ainda, né? Porque todo mundo queria morar próximo da família real. E nessa relação da vinda, são mais ou menos 10 mil funcionários, segundo os relatos, a gente tem dois problemas, né? Dois problemas. Primeiro, comida para essa galera toda, então foi incentivada a produção, tá? Segundo, os custos e a moradia, tá? Como era resolvido o problema dos custos? Portugal acabou aumentando os impostos para outras capitanias, ou seja, por exemplo, Pernambuco, que a gente viu a Revolução Pernambucana, explodiu justamente com uma relação direta com essa vinda da família real para cá, porque para bancar esse luxo da corte do Rio de Janeiro, eles aumentaram os impostos. E o outro problema em relação à moradia foi resolvido de duas formas. A primeira forma foi simplesmente colocar a galera para fora, né? PR, se tu acordasse e olhasse a tua casa, está escrito PR, meu amigo, é um problemão, né? O príncipe regente, ou então o ponha-se na rua, ou então o propriedade real, tem várias formas de chamar isso. Mas a verdade é que a galera simplesmente perdeu grande parte das suas moradias, que eram pequenas, o Rio de Janeiro era muito pequeno naquela época, para que esses funcionários fossem abrigados. Além disso, a galera, muitos deles acabaram cedendo, né, de bom grado. Eu cedia a minha moradia para um membro da corte portuguesa como forma de tentar ganhar um benefício mais tarde, né? Naquela época a galera era bem interesseira nesse ponto. Enfim, no próximo vídeo a gente vai ver uma relação bem importante, que é essa de interiorização da metrópole. Valeu? Mandar um abraço especial aí pro meu parceiro Renan. Grande Renan, tamo junto aí. Renan é especialista em história do período colonial. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.